matemática, não foi? Então, ó, o que é que nós temos de movimento uniforme? Faltou se eu botar o Definição de velocidade. Então, ó, isso, o que é que nós temos de movimento uniforme? E isso é uma função de velocidade. E isso é a mesma. Então, lá naquela função, e isso é uma de matemática. O que é que não é cinemática? Nós teríamos Então, lá naquela função, lá de matemática. O que é que não é cinemática? Você pegava e dizia bem assim, ei, quando o coeficiente angular é positivo, a função é o quê? Quando o coeficiente angular é positivo, é porque a função é o quê? Mas quem está fazendo papel de A aqui? Mas quem está fazendo papel de A aqui? Quando você tem o análogo a isso, ó, quando a velocidade for positiva, você não vai dizer assim, não, quando a velocidade for positiva, você não vai dizer assim, não, a função é crescente. Não, quando a velocidade é positiva, qual é? Pode dizer o quê? É que o movimento, quando a velocidade é positiva, tu já pode dizer o quê? É um movimento progressivo. Verdade, hein? Isso quer dizer que ele está indo para a direita. É progressivo. Se eu adotei para a direita positivo, ele está indo para a direita. Mas se a minha velocidade, por acaso, pessoal, isso quer dizer que ele está indo para a direita. Meu azinho, ele for negativo, aí você na matemática tem, ó. Mas se a minha velocidade, por acaso, for negativo, atenção. Se esse meu azinho é o quê? Ele for negativo. Aí você na matemática tem, ó. Ou seja, a função crescente angular, se for negativo, chama de curva. Significa dizer que a função é o quê? Mas chama assim, chama também. Ou seja, a função crescente, a curva está aqui. Então se você vê um gráfico crescente, ó, seja uma reta, você já olha e já diz, ali a velocidade é curva. Mas chama assim, chama também. E se a função do decrescente, quem está fazendo papel de A? O gráfico crescente, ó. Aí você não chama de função decrescente. Se a velocidade for menor do que zero, se a função do decrescente, quem está fazendo papel de A? O quê? Velocidade. Aí você não chama de função decrescente. Se a velocidade for menor do que zero, aí, ó, é porque o corpo está em movimento. Então, a velocidade só classifica o movimento em progressivo, se for positivo, e retrógrado, se a velocidade for o quê? Grado. Então, a velocidade só classifica o movimento em progressivo, se for positivo. Quando é a aceleração que classifica o movimento, aí o movimento é acelerado ou retardado. Negativo. Eu posso ter movimento acelerado, mas você não entende. Movimento progressivo. Quando é a aceleração que classifica o movimento, aí o movimento é acelerado ou retardado. Eu posso ter movimento acelerado com movimento progressivo ou progressivo. Eu posso ter movimento acelerado com movimento retrógrado. Então preste atenção. Ou quem é o coeficiente B? Progressivo. Que você chama de coeficiente linear. Progressivo. Eu estou no eixo. Quem é o coeficiente B? Que você chama de coeficiente linear. Quanto meu Y? Eu estou no eixo Y. Siga o meu raciocínio. E não me decepcione. E eu estou. Se tu tiver toda vez que você pegar um gráfico, a primeira coisa que tu vai observar no gráfico é uma só. Não invente, se tu tiver toda vez que você pegar um gráfico, a primeira coisa que tu vai observar no gráfico é uma só. Não invente, viu? É quem manda. Tu vai ter que ver quem é a posição final em relação ao tempo. Quem está em X. Então você vai observar quem está em X. Porque o movimento é a posição final em relação ao tempo. Então quem manda? Então você vai observar quem está em X. Qual é a função que nós temos? S em função do tempo. Aí tu, o seu quem está em X? Aí tu olha para T, porque T não é quem manda? T tem que grau. Quando tu olha, qual é a função que nós temos? S em função do tempo. T é o sorvete. Aí tu olha para T, porque T não é quem manda? Com certeza o grau. T tem que grau. Agora, por exemplo, tu tem agora essa daqui. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa. Então, se T tiver um grau, siga o meu raciocínio. Não me decepcione. Tu não pode ter essa, por exemplo. Pode. Tu tem aí agora S em função do tempo. Vai chegar nessa. E se o movimento tiver aceleração, aí vai ser descrito por S. Não me decepcione. Quem manda? Ter essa, né, o domínio.
Aí tu tem S em função do tempo, que grau? E se o movimento tiver aceleração, aí vai ser descrito por essa. Então, grau quem manda? Então tu vai marcar a alternativa. O domínio é quem? T. Essa função tem que grau? Porque se trata de uma parábola. Segundo grau. Então grau 2, né? Então tu vai marcar a alternativa em que o gráfico virá curva. Esse é o primeiro passo. São 3 passos. Então só tu olhando para ver. Ei, você botou um gráfico ali. Ei, botou um gráfico. Aí botou. Esse vai fazer o primeiro passo, tu vai olhar para quem? São 3 passos para analisar gráfico. Esse é o primeiro. Quem é que está em X? Botou um gráfico ali. Ei, botou um gráfico. Aí botou. Quem é que tu vai fazer? Primeiro passo, tu vai olhar para quem? Aí não é nesse gráfico. Para quem domina o gráfico. Para X. Quem é que está em X? Olha só a desgraça que aconteceu. Ele botou bem aqui, ó, V em metros por segundo. Ele deu esse aqui, ó, ele botou, olha só a desgraça que aconteceu, delta S em metros. Ele botou bem aqui, ó, V em metros por segundo. Ele diz assim, e bem aqui, rapaz, ele botou, vinha numa rodovia, delta horizontal S em metros, em linha reta. Aí ele contou a história, com uma velocidade de, ele diz assim lá, um rapaz vinha numa rodovia e um animal entrou na sua frente para não bater no animal com a velocidade e conseguiu parar o carro antes de colidir. Um animal entrou na sua frente para não bater no animal, marca alternativa, freou e conseguiu parar o carro antes de colidir com o animal. Aí tinha um monte de gráfico. Aí qual é o primeiro passo que você vai fazer? Tu vai olhar qual a função do gráfico. Delta S em metros em função de quem? Da velocidade. Um monte de gráfico, ó. Aí qual é o primeiro passo que você vai fazer? Velocidade, tu vai olhar qual a função do gráfico. Delta S em metros em função de quem? Da velocidade. Presta atenção, ele vinha no carro. Qual é? Ele freou, tem velocidade com aceleração ou sem aceleração? Ele freou. Ele desacelerou. Ele vinha no carro e ele freou. Tinha aceleração ou era sem aceleração? Porque aqui a velocidade é constante. Se tem aceleração, muda a velocidade. Ele desacelerou. Que tinha aceleração. Pode ser essa? Então só pode ser, ó. Vovô ateu. A velocidade é constante. Se tem aceleração, pode ser o sorvetão e pode ser quem? Eu já sei. A imoral. Tinha aceleração. Então só pode ser, ó. Vovô ateu. Pode ser o sorvetão. Qual dessas três você acha que é? A imoral de Torre Cedro. Vovô comeu vovó. Essa daqui tem delta S velocidade? Não. Aqui tem a velocidade final. Tem a velocidade final aqui? Não. Só tu vai só encontrar aqui. Essa daqui tem delta S velocidade? Presta atenção. Não. Uma função aqui tem a velocidade final. Tem a velocidade final aqui? Direito? Não. Só tu vai só encontrar aqui papel de X. Aqui. Só que presta atenção. Tu olha pra ali, ó. Só olhando pra fórmula. Sempre no do lado direito, grau 2 ou grau 1. E quem é que está fazendo papel de X? Pode ser uma reta. Tu olha para ali, ó, só olhando para a fórmula. Só tinha uma que veio. Tem grau 2 ou grau 1? 2. Pode ser uma reta. Bora organizar para a gente desenhar o gráfico, né? Vamos organizar. Só tinha uma que veio. Então, delta S eu vou isolar. Vai ficar, ó, V ao quadrado menos V0 ao quadrado que eu passei para lá. Isso daqui é igual a 2A. Vamos organizar, não se preocupe. Então, delta S eu vou isolar. Vai ficar, ó, V ao quadrado menos V0 ao quadrado que eu passei para lá. Aí eu quero delta S isolado, 2A, então eu vou passar 2A dividindo. Vai ficar, ó, até V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por quem? 2A. Isso daqui aí eu quero delta S isolado, não? Então eu vou passar 2A dividindo. Vai ficar, ó, V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por quem? V ao quadrado. Isso daqui é quem? V0 ao quadrado sobre quem? Agora ficou do jeito. Agora vamos analisar o gráfico. Ó. Ele vinha com quanto? Com 80 km por hora. E ele freou até o carro parar. Quanto é a velocidade final? Agora vamos analisar o gráfico. 0. Ele vinha com quanto? Com 80 km por hora. E ele freou até o carro parar. Quanto é a velocidade final? Se o carro parou. Sobre quem? 0. Só para deixar bonito, viu? Quem é delta S? Delta S é quem? Menos E0 menos 1 sobre quem? 2A vezes. Só para deixar bonito, viu? Ó.
delta S poderia até completar. É mais menos 1 sobre 2A vezes V0, cuja concavidade da parábola poderia até completar negativo é voltada mais BV0 mais C. Isso é ou não é? Então o gráfico tinha velocidade final, cuja concavidade da parábola freando, ele estava com 80, né? Aí ele foi freando, tinha velocidade final. E a velocidade final, freando, ele tinha velocidade com 80, né? Aí ele foi freando, e a velocidade final, ó. E conforme ele estava aqui, ele não tinha percorrido nada. Foi freando, andando, porque ele anda para parar, não. Então esse era o gráfico. Só que só tinha esse, que tinha uma curva. Conforme ele estava aqui, ele não tinha percorrido nada. Aí ele foi andando, porque ele anda para parar, não. O eixo, esse era o gráfico. Só que só tinha esse, que tinha uma curva. A primeira coisa que você vai fazer, olhar para quem está no eixo X. Aí você analisa, é de primeiro grau, pois é uma reta. É de segundo, pois é uma parábola. É de terceiro grau, é uma coisa que nem é uma reta, nem uma parábola, é uma cocheira de curva. Aí você analisa, é de primeiro grau, pois é uma reta. É de segundo, pois é uma parábola. É de terceiro grau, é uma coisa que nem é uma reta, nem uma parábola, é uma cocheira de curva. Eu quero desenhar esse gráfico aqui, cheio de curva. Então, presta atenção. Estou começando a quando meu T for zero, aqui vai ficar V vezes zero. Então vamos aqui. Eu quero desenhar esse gráfico final. É quem? Então presta atenção, função inicial. Quando meu T for zero, aqui vai ficar V vezes zero. Em que a função corta o eixo. A função final é aí conforme vai passando o tempo. Então chega, passou determinado tempo. É o tempo em que a função corta o eixo, uma distância ΔS e chega. Aí conforme vai passando o tempo e chega, passou um determinado tempo T, eu percorri uma distância ΔS e cheguei na posição final X. Então é só levantar para cá. Na hora que eu levantar X para cá, não é X que manda? Isso aqui vira o quê? Quem manda no gráfico? Quem manda? Vira no triângulo. Professor, e aqui, ó, em relação a X, é só levantar para cá. Na hora que eu levantar X para cá, não é X que manda? Isso aqui vira o quê, ó? Então esse ângulo de inclinação é bem alto. Professor, e aqui, ó, em relação a X, porque tudo é medido em relação a X, menos S inicial. Então esse pedaço é S menos S0. Então esse ângulo de inclinação é quem? Alto. Vou chamar de alto. Quem é esse pedaço? Se o tempo inicial, final, você começou a contagem zero, é S. Quem é de 0 até T? E quem é isso? Ei, professor, se o tempo inicial, o que é que você faz? Você começou a contagem zero, usa trigonometria. Quem é de 0 até T? Você tem o cateto o quê? Oposto. Quem é você tem o cateto o quê? Adjacente. Aí você faz. O que é que você faz? Professor, você faz assim. Quem é a tangente de algo? Que é o cateto oposto, que é quem? O cateto o quê? Oposto. E você tem o cateto o quê? Sobre o cateto adjacente, que é quem? Dimensão da T. Professor, mas quem é a tangente de algo? É o cateto oposto, que é quem? Então, sobre o cateto adjacente, que é na matemática, a tangente sempre representa quem? A inclinação da história. É uma reta matemática, a tangente sempre representa. E sempre o ângulo, na medida a partir de X? Então sempre quem será o cateto oposto? É uma reta, mas a gente chama de curva. E sempre quem estiver na horizontal é o cateto na medida a partir de X? Adjacente. Então sempre quem será o cateto oposto? Fala a tangente. Pega quem está na vertical e sempre quem estiver na horizontal é o cateto o quê? Quem é adjacente. Quer descobrir quem é a inclinação? São três. Qual é a primeira? E divide quem está. Olhar para quem está em X. Qual é a segunda? Pega quem está aqui. Médio 3. E divide por qual é a primeira? Segunda. Quem é método? Olhar para quem está em X. Qual é a segunda? E se o gráfico pega quem está aqui, V, que é metro por segundo, e divide por quem está aqui, segundo. Quem é metro por segundo? É você. Metro por segundo, dividido por segundo, é metro por segundo ao quadrado. E se o gráfico for V, que é metro por segundo, e todo gráfico dividido por segundo. Na matemática, na física, na química, na biologia, metro por segundo dividido por segundo é metro por segundo ao quadrado. Isso não é para física, não, é para tudo. Oi.
E todo gráfico, qualquer um, na matemática, na física, na química, na biologia, se cair um gráfico, Até aí, estão entendendo mais ou não é pra menos? física não, é pra O tudo. que foi que a gente estudou até agora? Que se aparecer um gráfico, nós vamos olhar para quem? Passo a passo. Pra X. Aí tu vê. X é o Até primeiro aí, grau. estão entendendo mais ou menos? X é o segundo O grau. que foi que a gente estudou até agora? Vira curva. Que se aparecer um gráfico, nós vamos olhar para quem? Segunda análise pra X. Nós vamos Aí tu pegar. vê. X é o primeiro Quem grau. está em X e Y. X é o segundo grau. Ou gráfico comparável. Vira o resultado. Morreu. Qual é a segunda análise? Aí nós vamos pegar quem está em X e Y e dividir aí, por quem está em X. Posso apagar? Resultado. Aí uma foto, terminei de copiar. Aí tu Calma, analisar os porque gráficos. gráfico, Essa o Enem adora. até aí. Então nem pensar em errar uma questão de gráfico. E eu posso até demorar a ensinar gráfico aqui, Calma. mas quando Porque você você aprender, o Enem adora. todos os gráficos analisados dessa mesma Então forma. nem pensar em errar uma questão Então não é de gráfico. perda de tempo não. E